Esperando o nosso convidado aí. Hoje a gente vai falar sobre vinil. Oi, Regis. Oi, Nara. Tudo bom? Oi, Gustavo. Making me cry. Oi, Nara. Já se animou para comprar a vitrola? Hoje vai animar, hein? Mais uma live de vinil. Muito frio. Nosso convidado já entrou. Só um minutinho que eu já te chamo aí, Lui. Tudo bom, Regis? Tá frio aí também? Gostou da música aí, Lui? Você é fã, né? Oi, Pablo. Vou te chamar aí, Lui. Aí é só aceitar, tá? Here comes the weekend. Oi, tudo bom? Olá, Tá Cris. bom? Olá. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo ótimo. Você Ah, tá me que ouvindo bem? legal. Tô te ouvindo sim, perfeitamente. Tá joia, deixa eu Boa só tarde para ajeitar. você. Boa tarde para todo mundo que está aqui na live. É um prazer falar com vocês e contar um pouco desse amor, desse affair. Não sei como eu defino isso pelo vinil. Ô, Lui, eu vou me confundir que eu tenho um vizinho lá do Sebo que é Liu e você é Lui. Aí eu vou te chamar de Liu às vezes. É Lui de Tudo quê? bem. Qual é o seu nome, Lui? Macedo. Ah, é? Mas da onde esse Isso. apelido? É apelido ou é nome? Não, é a abreviação do meu nome Luiz, né? Na verdade. Ah, é. Porque na minha infância eu não conseguia falar Luiz, eu falava Lui. E aí todo mundo começou a me chamar de Lui. E E ficou. até hoje, 44 aninhos já Que assim. legal, né? Tem os apelidos que ficam. Luiz, te apresenta aí pra gente, conta o que você faz profissionalmente, de que cidade você é e sua Então, rotina aí, como que é. então pessoal, eu sou o Lui Macedo, eu falo de Governador Valadares, interior de Minas, capital mundial do voo livre. E sou publicitário, formado em 2006 e desde então eu trabalho na área, né, de comunicação e também com fotografia. Fotografo alguns eventos na cidade, no momento não tem como fazer isso porque Não estão tem todos evento? suspensos, né? Mas trabalho fotografando, trabalho atendendo comércio aqui com gestão de mídias sociais também, né? Ah, e E aí, você tem filhos? Como que é a rotina sua aí? sim, sou casado há 9 anos, vou completar 9 anos, na verdade, esse ano. Tenho uma filha que chama Malu e ela vai fazer 4 aninhos em agosto, né? Ai, que E bonitinho. gosta muito de se comunicar também. Ela estava até ali embaixo agora há pouco, antes de começar a live aqui, pintando, porque Ah, quando começou todo esse processo da quarentena, a mãe dela teve uma ideia de comprar tinta, massinha, giz de cera para a gente entreter ela enquanto tivesse nesse momento, né, de afastamento social, né? sim, e foi bom. E olha aqui como é que tá sendo a rotina de vocês aí. Trabalho não tem, é aquela incerteza, né? E aí, como é que você tá lidando com a ansiedade? Para quem estiver vendo esse vídeo bem depois no YouTube, a gente tá durante Uhum. a quarentena do novo Covid-19, né? Exatamente. Então, a minha esposa, que trabalha numa escola de inglês aqui na cidade, ela trabalha na área comercial, ela teve que ser forçada a entrar de férias, né? E deram 10 dias de férias para ela e mesmo assim ela continuou trabalhando em casa antes deles
darem as férias. No meu caso, eu trabalho um home office. Então, estar dentro de casa trabalhando já é um hábito meu. Eu já trabalho em casa assim, né? Minha esposa até entrou aí na live, o nome dela é Fabiane Macedo. Aí, Fabiane, um Chegamos. alô aí para você. Então, eu tô eu acho que esse momento de quarentena, eu até dei uma olhada mais a fundo no meu acervo aqui de discos, de CDs também, eu tenho bastante CD, DVD, e tô dando uma relembrada em alguns aqui, que até inclusive fazia algum tempo que eu não parava para ouvir, né? Isso que é bom, né? Também Isso. retomar alguns que não tem tempo para ouvir durante a rotina Ma- normal. ma- Olha que você gostava já de vinil quando era mais novo e você foi daquela turma que jogou tudo fora depois, começou a garimpar de novo ou você sempre manteve a coleção? Então, Cris, eu com 5 para 6 anos eu ganhei o meu primeiro disquinho, que eu tenho até ele aqui, eu vou mostrar, Mostra aí pra né? gente. Que é esse disquinho aqui, ó. Ah, que bonitinho. É de historinha? É de historinha essa aqui é a historinha do Sapo Edgar, da coleção Baúzinho Encantado. Ah, que bonitinho. Na verdade, era uma coleção enorme, né? Tinha, acho que ao todo 15 disquinhos, cada um era de uma cor Ah, e cada um contava uma historinha. Só que o único que restou daquela época foi esse aqui, ó. você tinha Aliás, os eu outros da falei que coleção? aliás, eu falei que esse aqui eu ganhei quando eu tinha 5 para 6 anos, é um pouco menos, acho que eu tinha 4 para 5 anos. Porque com 6 anos eu já estava em 82 eu já estava com 6 anos e eu já vi a minha primeira Copa do Mundo, Aham. que é a Copa de 82. Eu já assisti aquela Eu Copa, lembro, acho, né? da Copa de 82 era do Laranjito, né? Isso. Eu E lembro do esta Laranjito. semana, e a semana que passou, aquele canal de esportes do Sistema Globo reprisou todos os jogos daquela Copa. Então Ah, que eu ficava legal. vendo aquele jogo e lembrando, vendo alguns jogos e lembrando de muita coisa que eu vivi naquele período. Inclusive, meu pai naquela época, ele tinha um hábito de escutar o jogo no rádio e tirar o som da TV. É, o meu avô também fazia assim, porque tinha Então, implicância com o narrador. isso. Não, e esse contato meu com o rádio, com música, começou mais ou menos nesse período aí, né? E respondendo a pergunta que você fez também, se eu desfiz dos discos e depois fui buscar de volta, não. Eles ficavam numa caixa, Cris, até mais ou menos 2016 para 2017, eles estavam guardados numa caixa, que foi quando eu voltei a tirá-los, assim, né? Até mesmo para tirar algumas dúvidas de ano, de qual disco era de qual ano, e por isso eu comecei a refazer todo o meu hábito de ouvir o disco vinil, né? Tem esse aqui, ó, que é também da minha fase de criança, né? Eu tenho também. É o Arca de Noé. Eu procuro o 1, que eu acho que tem, né? Esse aqui é o Aham. 2. Eu tenho os dois aqui. Tem um até que o vinil é azul, eu acho, um dos que eu tenho aqui em casa, bem bonito. Inclusive esse tá com o encarte intacto, que era uns bichinhos pra gente recortar e colar na capa do disco, Isso, só que isso. esse meu tá do mesmo jeito Tinha que um do quando balão foi. mágico também que você destacava e colava eles num carrossel, eu acho, né? Um disco do balão É mágico. verdade, Tinha, hoje é mesmo vendi verdade. balão mágico e TV Colosso. Engraçado como todo mundo tem essa memória afetiva mesmo, né? Com discos e com fofão, com Tem. balão Eu mágico. tenho, ô Cris, eu tenho muitos discos infantis aqui, muitos. Alguns eu não deixo no meio da minha coleção, porque de fato eu não escuto, né? Mas tem uns que não tem como não escutar. O Balão Mágico é um deles. É muito bom. O Trem da Alegria, né? Esse Arca de Noé,
O Não Plunct tem como Plact não. Zoom era muito bom, é muito Sim, bom eu também. tenho um e o dois do Plunct Plact Zoom, eu tenho um e o dois. São muito bons. Eu falo que é um tempo, não é ser saudosista, mas é um tempo que fazia música boa para criança, né? Que daria para fazer, não precisa ser tão infantiloide, assim. Era infantil, mas era de qualidade, né? Chamavam os Era. compositores bons para fazer música Isso, infantil. esse disco aqui, ó, é prova disso. Se a gente vê aqui as pessoas, os músicos, os artistas que estão participando desse disco, a gente entende o que você acabou de dizer, né? É, Você vê aí nomes como Clara Nunes, Tom Jobim, Paulinho da Viola, Boca Livre, Fagner, são gigantes da música brasileira e que toparam participar de é. um projeto tão marcante como esse. E atualmente, quem tem feito bastante coisa assim na área infantil musical é o Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão, Ah, eu não né? sabia. Sim, eu tenho até um CD dele aqui, né, que se chama Super Fantástico, quando eu era pequeno. Tá em CD, né? A gente tá falando sobre vinil na live, mas Aham. ele existe esse CD aqui, ó. Ah, que bonitinho. E aqui tem músicas reproduzidas por outros artistas atuais, mas músicas desse tempo aqui, ó. Tem Plunct Plact Zoom, tem A Casa, que o Capital É. Inicial toca, tem Funga Funga, que uns e outros participam, tem Carimbador Maluco, que é o próprio Bruno Gouveia que canta. Então, é um projeto que repagina, né, as músicas Sim. desse período da infância com músicos, com bandas atuais e até algumas daquela década também, né? Como Uns e Outros, por exemplo. E é música boa que dá pra gente ouvir também tranquilamente, né? O Arca de Noé é um disco que eu escuto e o Plunct Plact Zoo também, não precisa ser criança pra ouvir ele normalmente. Sim, é verdade, eu Eu escuto também. ainda. Olha aqui, o que despertou assim essa nova vontade de recomeçar a colecionar em você? Então, Cris, foi, eu acho até mesmo a falta que a gente sente de músicas desse nível, né? De uma qualidade mais apurada, de músicas mais bem escritas, né? Sei lá, saudosismo também tá incluso nesse momento, nessa situação, né? É tão gostoso colocar o LP e ouvir o chiadinho. Tem gente que acha que isso é bobeira, mas não é. Eu acho que faz um barulhinho que recorda muito o que que a gente viveu, o que que a gente É. cresceu E ouvindo, desconecta enfim. um pouco, né? Sim, sim. Eu ouço streams, né? Como Spotify, Deezer. Eu tenho cadastro neles, porque às vezes a gente busca alguma coisa em vinil, não encontra e não acha em CD, mas por surpresa você encontra isso também nas redes, É. na Eu internet. escuto bastante. Eu acho que tudo tem a sua praticidade, né? Você vai fazer um exercício na rua, baixa uma playlist do Spotify, você escuta, mas não, são complementares, né? É diferente a experiência Concordo, com o concordo. A vinil. gente não pode, a gente tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar essa modernidade, ela nos ajuda muito também, né? E eu estou até vendo aqui, eu não tinha separado, mas eu lembrei que quando uns minutinhos atrás, eu falei da questão do rádio, né? Dele ter entrado, Ah, foi uma das causas que me fez também optar pela comunicação como profissão, né? E enquanto eu fiz publicidade e propaganda, mas a gente ficava muito nos estúdios da rádio da faculdade, e lá eu me aproximei muito dessa questão do rádio e tal, e foi onde eu ganhei esse CD aqui, ó. Vou falar de CD de novo, mas olha que bacana. qual que é? Não dá pra ver direito. Jingles inesquecíveis. Ah, que Jingles, legal. jingles de rádios. Aí aqui, Cris, tem jingles aqui desde a década de 40 até os dias atuais. Então, de vez em quando, inclusive lá no Relíquia Sonora, eu comecei na semana que passou a falar um pouco de jingles no Relíquia Sonora também, que faz parte dessa questão música, né? No rádio, que
que conta também a história da vida da gente ouvindo rádio e gostando de músicas assim. Sim, e como marca, né? É incrível um jingle daquele das Pernambucanas, antigo, o Cobertores Paraíba, coisa de Paraíba, eleição, a gente, como a música tem esse poder, né, sobre a muito, gente. tem muito. Aqui, assim, tem jingles aqui sensacionais, sabe? Tem Rádio Philips, Geladeira GE, Casas Pernambucanas, como você falou, Cerveja Antártica, e um monte de coisa aqui. É muito jingle, se a gente ficar falando aqui, E tem né? jingles que são obras de arte mesmo, né? Muito bom, assim, São. Né? musicalmente mesmo. E eu comecei lá no Relíquia Sonora colocando mais um mais atual, da década de 90, que foi do O Tempo Passa, o Tempo Voa e a A Poupança poupança Bamerindos Bamerindos continua. continua. E eles fizeram, eu lembro, eles fizeram esse jingle em vários ritmos, né? Fizeram salsa, fizeram É isso bolero, que é mesmo, o que eu tinha aqueles coloquei lá. caras mexicanos, né? O tempo Exatamente. É, batendo aqueles chocalhos do É isso lado. mesmo. Ó, o pessoal Foi que muito tá legal. ouvindo aí, se lembrar de algum jingle, comenta aí pra gente lembrar junto. Verdade. Até mesmo Ou para eu poder colocar pegar lá no como Relíquia sugestão e Sonora. colocar lá no Relíquia É Sonora. verdade. Ó, pra quem não sabe, o Lui tem um perfil aqui no Instagram que chama @relíquia sonora, que ele fala só sobre música, né? Isso. Aí lá eu exponho muitos discos que eu tenho aqui no meu acervo, até CDs também, porque às vezes eu não tenho em LP, mas eu tenho aquela obra em CD, né? Sim. E aí a gente faz esse momento recordação, assim, que eu acho que é tão positivo, tão É bacana. gostoso compartilhar, né, com os outros. Olha aqui, quantos discos você tem, quantos CDs e quantos LPs, mais ou menos? Então, CDs, esses dias eu estava fazendo umas contas aqui, tá chegando a 200, né? E Bastante. poucos ainda em vista de coleções que eu já conheço de outras pessoas e amigos aí que tem beirando 1000, né? E LPs também eu não tenho muitos, como eu lembro de uma live que você fez aí com um amigo aí, que ele tinha mais de 1000, parece, né? Eu ainda estou engatinhando perto dele, eu ainda estou na faixa de 280 a 300, mais ou menos nesse Sim. número. E você tem algum método de organização ou você deixa tudo bagunçado? Não tem. Então, até nesse período que os vinis estavam só dentro de caixa, eles não ficavam em ordem alfabética, não estava lá dentro da caixa e ficava. Mas depois que eu trouxe eles de volta, né, para respirar para o mundo atual, eu fiz questão de colocá-los em ordem alfabética, né? Inclusive até os infantis estão separados dos outros, Sim. né? Os infantis estão separados dos de rock e tal. E eu sou muito eclético nessa questão aí. Vou até te mostrar aqui, por exemplo, eu vou de um som como o do Roxette, que é Aham. uma banda que eu sou apaixonado, muito fã, Eu gosto também. né? É, a LPs de novelas, Ou esse aí é disputado, hein? Todo mundo quer. inclusive essa que é a novela da minha vida, né? Como Olha, eu assisti essa novela, eu acho que quando passou, e assisti umas 2 vezes depois, quando passou com as isso. minhas colegas, a gente O Cri... assistia e depois ia para educação física. A gente combinava quando acabava a novela e Ô ia para Cris, educação então eu física. vou te fazer uma pergunta. Você também foi uma curumim, não foi? Ah, devo ter sido, né? Que era aquelas crianças do professor. Como é que era o nome? Professor Professor Fábio. Fábio, e a Jo e o professor Fábio. É. E eu tenho ele também internacional, hein, ó, Nossa, ó, o povo vai querer comprar. né? Aí, ó, Ó, continuando a Alê nessa. também falou que gosta da Gata Comeu, mas a Alessandra é muito nova pra Gata Comeu. Você pegou a época da Gata Comeu, Alessandra? É porque ela deve ter visto a reprise no A canal Viva. reprise. É.
em 2016, se E eu não a me engano. música, acho que todo mundo lembra, né? Criei criança presa, não era essa? Isso, é do Benito de Paula. O nome dessa música é Amigo Sol, Amigo Lua. É isso. Vem, amigo. É muito Isso, boa. muito, muito legal. Aí, ó, continuando aqui nessa sessão eclética, olha só o que eu encontrei há um dia desses. O que é? Esse disco aqui é um disco do Nat King Cole, cantando boleros em espanhol. Meu Deus. E esse disco aqui, ele data do ano de... Deixa eu só ter certeza aqui, eu acho que ele é de 1972. Eu não era nem nascido. Nem eu não era. Ó, ela disse que assistiu, não vale a pena ver de novo mesmo. Passou várias Ai. vezes essa novela, né? Que eu me lembro, ela passou 3 vezes, em 2001, aí passou- depois Deve ter passado 2000. antes disso, porque se eu estava ainda no ensino médio, era bem antes disso. Acho Vale que a foi pena. 90, acho que foi 94, depois no 2001 e por último no Viva em 2017. E vai passar ainda muitas vezes, né? Eu acredito que eles vão colocar ela na grade para o ano que vem no canal Viva. Eu tenho lido bastante gente falando sobre isso, né? Aí aqui, ó, um dos discos também que eu mais gosto, Cris, não só pela música em si, pelo artista, mas também pela capa dele, que eu acho fantástica. Que lindo. Que é esse disco aqui do Gonzaguinha, Alô Brasil. Eu adoro Gonzaguinha. E olha que legal, a capa dele, ele arremete a um envelope de carta, né? Aí você abre o envelope e o disco tá aqui dentro. Tá vendo? Nossa, e tá bem conservadinho, né? Essa sobrecapa. Não, pois é, demais. O disco tá perfeito, a capa também, né? Ele é de 86, esse disco aqui. Muito bonito. E esse 86. disco era do seu pai? Era seu mesmo? Ou você garimpou por aí? Esse disco ele dava sopa na sala lá de casa, entendeu? Que deve de ter sido do meu irmão, que o meu irmão mais velho, né? Meu irmão está com 50 anos, né? Então esse disco também dava sopa lá. E aí quando eu comecei, né, a juntar, eu falei, opa, vem comigo, né? E tá aqui. E eu escuto muito ele. Essa banda aqui, que é a nacional que eu mais gosto, Engenheiros, meus conterrâneos. né? E esse disco aqui também é um dos que eu mais gosto deles, que é o GLM, né? O Gessger Licks e Maltz, né? De 97 esse disco, né? E você escuta mesmo, você não é daquele que fica só aguardando os discos. Não, eu escuto. Inclusive ontem eu estava aqui, olha só, ontem, Cris, eu ganhei uma quantidade boa de vinil que estava na casa de um amigo. E ele também não se lembrava que os discos estavam lá, porque eu estou ajudando ele a criar o acervo dele. Esse cara vai criar em breve aqui em Valadares o Museu Itinerante do Futebol. Ah, que legal. Eu tenho uns discos de gravação de rádio, de Copa, sabe? Depois eu vou te mostrar. Ah, legal. Então, eu até dei para esse amigo meu, e aí esses ele não me devolveu, porque fala sobre futebol. Eu dei um vinil do Fluminense Futebol Clube, que é meu time de coração, né? E era um vinil do Fluminense que tinha marchinhas de carnaval, inclusive o hino do próprio clube. E também um disco da Copa de 82, que era com o Júnior, que é comentarista hoje da Rede Globo, cantando. Voa, canarinho, voa. Voa, canarinho, voa. E aí, no meio dessa galera de discos que ele me passou, me deu, tinham vários lá do Roberto Carlos, que eu separei aqui para mostrar para vocês 4 desses. 4 deles porque eu dei uma guaribada no disco. Eu lavei o disco e dei uma consertada na capa de alguns que estavam rasgadas. Então, ó, esse aqui é um deles, esse é o Proibido Fumar.
É bonita essa capa, né? Eu adoro essa capa. Ah, eu acho ela a cara da década lá, né? Muito legal. Muito né? Tem esse aqui, ó, em 68, lá em Sanremo. Esse disco aqui do Roberto Carlos em Sanremo, Eu nunca tinha 1968. visto esse. Esse daqui, ó, que tem músicas como Eu Te Darei o Céu, tem Esqueça, Negro Gato, né? Esse disco aqui ai meu Deus, o ano dele me fugiu aqui. Né? E tem esse outro aqui, entre outros que estão lá para eu dar uma lavada. Esse aqui chama O Inimitável. Figura, né? Cada capa ele tá com uma cara diferente. Isso, esse disco aqui ele é de 1968 também, saiu no mesmo ano que aquele de Sanremo. E nesses que o teu amigo te deu aí, tinha mais coisas legais? Tem muitas ali ainda, tem muito disco de orquestra, tem Mozart, tem Bach, esses eruditos, né? Clássico. Músicas clássicas e tudo. Tem também muito sertanejo, tem muito Chitãozinho Chororó, mas das antigas, coisa. Antigo bom, né? Tem um aqui que eu não separei, mas eu podia ter separado para te mostrar, que é do Sérgio Reis. É um disco do Sérgio Reis que tem. Já sertanejo ou de antes? Porque o pessoal falou que ele antes era meio da. Não, já sertanejo. Ele já foi da Jovem Guarda, né? Ele cantava muita música da Jovem Guarda, mas esse disco ele já é da fase sertaneja do Sérgio Reis. Ô, Lui, tem algum gênero musical que você não gosta? Não vale dizer funk, carioca e sertanejo universitário. Outra coisa que você não gosta. Se tiver. Você falou tudo. Não, aí é muito fácil. Olha, como eu disse, eu sou eclético assim, em ouvir músicas, né, tanto músicas brasileiras quanto internacionais, mas tem algumas, é claro, que a gente fica mais restrita que não escuta, né? Essas duas que você citou aí são gêneros que eu não escuto, né? Eu gosto de tudo também, eu não gosto de música eletrônica. É uma coisa que eu falo que o velho já não gosta muito, né? Eu gosto do dance, igual aquele o dance tipo Ace of Base, sabe como? Que é anos 90, assim. Eu gosto também de Information Society, que eu tenho vinil deles aqui. Inclusive lá no Relíquia eu falei de um disco deles, né? Mas eu procuro estar bem focado nas músicas que eu tenho hábito, né? O heavy metal. A Amanda colocou aqui que não gosta do heavy metal. Mas também não gosto. Eu escuto um pouco do metal melódico. Né? Tipo que o quê? Angra, tipo Angra, tipo Stratovarius, né? Bandas assim desse gênero mais melódico, assim. É um heavy metal, mas tem um pouco de instrumental também, entendeu? Mais melódico mesmo, né? Eu gosto de quase tudo. Eu não gosto, o pessoal fala, eu gosto de sertanejo raiz. Esse sertanejo muito assim, que chamam de raiz, eu já não gosto também muito. Não é uma coisa que me. Esse aí, na verdade, eu prefiro chamar de música caipira. Caipira a palavra. Eu acho também, eu não me agrada. Tenho respeito, mas não é uma coisa que me agrada. Assim. Sim. Ô, Luiz, tem aí uma capa que você mais gosta dos LPs que você tem? Foi capa esse a gente adora. Foi esse que eu te mostrei do Gonzaguinha, Cris. É muito legal esse aí, né? Olha, eu acho assim, ainda mais pra época, de uma criatividade muito massa, sabe? Eu tenho um do Martinho da Vila, que tem também uma sobrecapa, assim, que parece um sofá daqueles antigos, sabe? A estampa. E aí você tira ele bem novinho também. Tem um LP, Luiz, dos seus sonhos, que você sonha em encontrar uma barbada aí, no sebo?
Olha, atualmente, você sabe qual que eu estou procurando? É um LP do Roxette de 95, não é um disco antigo, assim, tão antigo, digamos, né? Ele é de 95, o nome é Crash Boom Bang. Eu tenho ele em CD, Aham. tá? Que é esse aqui, ó. É este. Ah, se alguém aí dos vendedores assistir depois a live no YouTube ou aqui, se tiver, entra em contato aí. Mas eu procuro ele em CD, porque... Em Em vinil, LP. desculpa. Em LP, né? Porque, principalmente após, né, o falecimento da Marie, que é a vocalista, que morreu em dezembro, esses discos do Roxette, então, passaram a ser muito procurados, É. Que né? engraçado isso, né? O Moraes Moreira morreu ontem, eu acho, né? Isso, Anteontem. foi ontem. Hoje já 2, 3 pessoas me perguntaram o que que eu tenho do Moraes Moreira. Amanhã eu vou ter que garimpar lá no sebo do Moraes Sim, Moreira. sim. E olha, eu só tenho um CD do Moraes Moreira, que é uma coletânea dele. Em vinil eu não tenho nada. Eu tenho, acho, um vinil lá, mas eu não lembro o nome. É uma capa metade branca e outra metade colorida, assim, vermelho, azul. Amanhã eu vou postar. Uhum. Legal, posta sim, porque eu acho que é um momento pertinente, né? Pois é, devia valorizar também quando era vivo, né? Mas eu acho que é natural que a Exato. pessoa apareça no noticiário e daí gere essa curiosidade, né? Essa Sim, corrida de sim. novo, é natural. Exatamente. E sua banda ou cantor preferido é o Engenheiros? Aqui é brasileiro, assim, eu gosto muito do rock nacional da década de 80, né? Também tem muita coisa dos anos 70, que eu ainda era menino naquela época, menino não, um bebê, né? Eu nasci em 76, então eu já nasci já na segunda metade da década de 70, então o que me pegou de fato foram a música da década de 80, na década seguinte, É, né? Que eu vivi bastante. eu sou de 73, a gente pegou bastante esse estouro do rock nacional mesmo, né? Teve uma sorte enorme, porque eu fui em muito show, você deve ter ido também de Eu rock fui, nacional. fui. Ó, eu me lembro de ter ido num show que me marcou muito, que foi o do Cazuza. Eu ainda era menino, mas eu fui com meu irmão no show do Cazuza, já naquela fase final de vida, em que ele parava entre uma música e outra para poder inalar, para Nossa. poder A respirar, minha porque ele irmã foi não. no Barão Vermelho com o Cazuza, num cinema lá na nossa cidade. Ah, sim, legal. Inclusive eu tenho um disco aqui do Barão Vermelho, eu tenho muitos do Barão Vermelho, mas um que eu mais gosto é aquele do Rock in Rio. Eu tenho esse aqui, né? E é bom, né? Que é com o Cazuza, né? E foi marcante para o Rock in Rio 1, né? Sim. A sua infância foi aí em Governador mesmo? Aqui, sempre E foi. aí ia bastante show aí, a cidade é grande, né? Não, é assim, Valadares teve uma boa fase de circuito de shows, principalmente daquela década, onde passavam por aqui muitas bandas, Engenheiros passou por aqui, Kid de Abelha, Cazuza, Barão Vermelho, Capital Inicial, várias vezes. Eu acho que era uma coisa da época, viu? Lá eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A cidade é média, tem uns 300 mil habitantes. E eu acho que as bandas naquela época, para fazer a divulgação, elas precisavam fazer esse circuito, né? Hoje em dia elas vão lançando single e daí não precisa fazer tanta cidade pequena, né, de show. É verdade. Olha só, devido a essa questão das bandas passarem muito em Valadares, Valadares hoje está com entre 320 mil habitantes ou 350 mil, alguma coisa assim. Sim. Mas naquela época era menos, obviamente, mas devido a muita presença dessas bandas aqui, já na década de 90, se eu não me engano foi em 91, existiu aqui em Valadares um evento com o nome de Rock in Rio Doce. Que legal. Por causa aqui, né, o Rio Doce passa dentro de Valadares e fizeram um Rock in Rio Doce. E eu me lembro que naquele período a primeira atração internacional da história de Valadares esteve nesse Rock in Rio Doce. Quem era? Que foi o Jimmy Cliff. Nossa, e bom, hein? Eu adoro.
O Jimmy Cliff tocou na mesma noite em que tocou Paralamas e Titãs, que foi uma das primeiras junções dos dois. Foi aqui em Valadares. Se eu não me engano, acho que foi a primeira. Tocou nessa noite, tocou Paralamas e Titãs. E o Jimmy Cliff fechou a noite. Muito bom. Aí depois o Jimmy Cliff tocou com o Titãs. Aqui mesmo. Então, assim, eu lembro até que em 95, quando o Titãs fez o acústico deles pela MTV, teve uma participação do Jimmy Cliff, lembra? E aí eu pensei, será que foi o Rock in Rio Doce que teve essa aproximação Fez essa também? ponte. É possível. Não, são coisas que hoje em dia são inimagináveis, né? Shows assim que a gente ia em cidades relativamente pequenas, né? Não tem, aqui onde eu moro não tem nada, é bem menor também, né? Mas lá em Santa Maria também não tem muita coisa hoje em dia. Ô Cris, e tem uma coisa bacana, a gente falou há pouco do Moraes Moreira, você lembra que ele fez uma parceria com o Pepeu, que era Pepeu e Moraes? Não. Lançaram discos até. Isso foi, se eu não me engano, foi no período da década de 90, bem no início da década de 90. Pepeu e Moraes estiveram no Rock in Rio Doce. Mas eu queria ter ido nisso aí também. Você foi? Você foi? Eu tava ainda com pouco. Eu tinha meus 16 anos, 15 anos, mas eu fui, né? Bastava Deixavam a gente entrar em qualquer coisa naquela época, né? Eu me... acompanhado de alguém. Não, lá responsável. deixavam entrar qualquer um, com 15 anos, 14, e entrava sem identidade, sem nada. Hoje em dia Sim, que tem, ainda bem, né, que tem. Eu lembro que eu fui com um primo meu que, assim, foi um dos que mais me incentivava a ouvir as bandas de rock nacional dos anos 80. O nome dele é Beto. É um primo que eu gosto demais da conta. Até hoje eu gosto muito de conversar com ele. Ele me deu muitos vinis nesse período aí, nesse tempo. Aí a gente foi em todas as 3 noites, sabe? Teve Evandro Mesquita, que já era fora da Blitz, o Evandro não tocava mais com a Blitz. Sim. Teve Lulu Santos. E curtia mesmo, né? Porque isso. Eu não sou uma pessoa muito saudosista, mas isso aí eu acho que a gente ia e não tinha aquela preocupação de ficar tirando foto e filmando, a gente curtia e também não tinha vergonha de curtir que alguém estivesse fotografando, né? A gente, no fim, era mais uma liberdade maior para aproveitar o show, né? Eram outros tempos, né, Cris? Eram outros tempos. A gente. Como você mesmo falou assim, nossa, engraçado que deixavam a gente entrar assim, a gente com pouca idade e tal. Você vê, isso aí é uma das provas que as coisas eram muito diferentes, né? Sei lá, talvez, não que nunca existisse maldade naquela época, mas a maldade era menor, talvez, não sei. Não sei, viu? Era perigoso igual, não sei como é que nunca aconteceu nada pra gente, mas que deixavam entrar. Sim, sim. Eu acho que a gente ia mais para ver de fato a apresentação musical do que para, sei lá, badernar. Não sei. Isso é verdade. Eu ia assim, eu tomava uma cerveja, um negócio mais para se exibir do que para ficar bêbado mesmo, né? A gente ia para curtir o show mesmo. No meu caso, eu nunca bebi, eu não gosto de bebida alcoólica, então... Melhor ainda. Olha aqui, e você colecionava aquelas revista Bis? Eu já tive bastante revista Bis e tinha também a Med. Você lembra a revista Med? Lembro, tem um monte lá no sebo até. Quem quiser comprar. É mesmo? Olha, galera que está procurando a revista Med, vai no sebo da Cris. Med tem, agora Bis não tem. Bis não tem. Eu adorava essa revista Bis. Eu era muito fã de várias bandas aí. E olha aqui. Eu até lamento muito de ter desfeito das revistas que eu tinha, porque hoje elas me ajudariam muito até mesmo em pesquisas. Com certeza, né? Para você ter ideias, né? Isso. Até mesmo para ajudar a pesquisar e tudo. Dá umas dicas aí para quem quer começar a colecionar agora e não sabe por onde começar. O que você falaria para a pessoa? Uma das primeiras dicas que eu dou, principalmente para quem é aí de Itajubá, é ir no Sebo Bis. Isso, concordo, tá certo. Uma das primeiras dicas.
Gente, agora completando, né? Eu já estava falando sério, vou continuar falando sério. É, sabe, os sebos hoje em dia tá com essa volta do vinil, os sebos, as lojas que vendem discos, que ainda tem, né? Agora ainda mais voltando, muitas lojas vendendo LPs, garimpa bastante coisa, gente. Garimpa bastante coisa, porque tem muito trabalho bom aí dos cantores aí de outras décadas, muita coisa boa, Tem né? discos que às vezes a gente não dá nada, uma coletânea, um disco infantil mesmo, que tá baratinho, mas que chega em casa é uma delícia de escutar, né? Não precisa ser nada muito raro e não sei o quê. Sim, sim. Ô, Cris, eu já encontrei discos aqui de R$ 1, R$ 2. E discos que se você olhar, por exemplo, no Mercado Livre, talvez o cara tá vendendo a 80, 100 É. reais. Entendeu? Talvez pode ser que a pessoa que está ali vendendo por R$ 1 não tenha noção da relíquia que é aquele material. É. Mas, enfim, eu não vou virar e falar, não, não vende ele a R$ 1, não, me vende, né? Tá lá anunciado a R$ 2, R$ 3, a Mas gente isso que é aproveita. o legal do garimpo. É porque, assim, o que está no grupo lá do Facebook, ou o que está já no Mercado Livre, ele já foi garimpado, já foi limpo, já foi anunciado, já foi selecionado, entende? Isso tudo tem um preço, né? Agora, você ir lá Assim. direto na sujeira garimpar é diferente. Exato. Não, concordo plenamente. Né, e é isso, entre as dicas aí, sabe? Olha bem, pega, tira o disco de dentro da capa, vê se não está arranhado, vê se não está muito sujo, né? A capa, observa bem a capa, se está com encarte. Se tiver com encarte, melhor ainda, acho que dá mais originalidade Quando você chega ao. em casa com o disco, você tem um ritual, assim, você troca os plastiquinhos, como que você faz a limpeza? Então, no começo eu estava limpando com esponja, aquele lado amarelo dela, sabão, né? Só que depois que já todos os discos já estavam limpos e verificados, né? O plástico, tudo certinho, aí agora eu só passo um papel toalha com água mineral. Aham. Somente. Não faço mais do que. Às vezes, quando, né, igual, por exemplo, aqueles discos de ontem que eu cheguei com eles aqui do Roberto, estavam empoeirados, muita poeira mesmo, então não dava nem para passar ele na agulha, né? Aí eu lavei com sabão mesmo, com a esponja lá do amarelo, Sim. né? Para poder. E a sua aparelhagem de som é a que você tinha quando era adolescente, ou é de algum parente, ou você comprou agora? Não, não. É uma aparelhagem que, na verdade, eu troquei com algumas coisas que que eu tinha aqui, que estavam paradas, que eu não tinha mais uso para mim. E a pessoa anunciou, eu falei, olha, você troca em vez de vender? Não, eu troco e tal, se tiver. Aí eu troquei até inclusive alguns discos repetidos que eu tinha, Aham. alguns CDs, né, repetidos, DVDs, é, revistas algumas, E todo mundo até ficou mesmo. feliz. E todo mundo ficou feliz. Inclusive, esse mesmo amigo, o Cris, que me deu esses discos, ele me deu algo preciosíssimo aqui, que eu gostaria de mostrar. Você se importa se eu virar a câmera Não, para o mostra lado? aí. É esse aparelho aqui, ó. Ah, meu Deus, peraí. Peraí. Esse aparelho aqui, ó, duplo deck, dá para ver? Dá. Aham. Ele é duplo deck e ele pertenceu a um radialista aqui da cidade, que as coisas desse radialista ficou em poder da família, né? E por muitos e muitos anos ficou lá parado. Aí esse radialista, ele era muito amigo do meu pai. E a família dele também adorava, sempre gostou muito do meu pai, né? Meu pai ainda é vivo. E aí outro dia eu passando perto da casa deles, aí eles falaram, ó, fulano falou que deu lá um aparelho de duplo deck, né? Para você, foi do Beto, né? Do filho dessa mulher que faleceu.
falou, ó, cuida bem, porque o Beto tinha um maior ciúme daquele duplo deck e tal. E eu tô fazendo isso bem aqui, tô cuidando, tô ouvindo minhas fitas cassete que eu tenho também. Eu acho muito legal isso, que o pessoal fala, morreu, que pena, que passou. Eu acho muito melhor. Eu falo por mim, quando eu não estiver mais aqui. E as minhas coisas vão para uma pessoa que vai curtir também, do que fiquem paradas Isso. numa casa só para ocupar espaço, né? Olha que legal. É um disco, é uma fita cassete do Ira, Ah, nunca que vi isso chama aí. Meninos da Legal. Rua Paulo. Meninos da Rua Paulo. Agora o ano aqui eu não vou saber te falar agora. Tem esse outro do Capital Inicial, Fita é uma coisa que tá voltando muito, né? também está voltando. Eu até há pouco tempo atrás eu fui num show aqui do Humberto Gessinger, né, do Engenheiros. E lá no show eles estavam vendendo lá LP, fita cassete. Só que, menina, sabe quanto estava o LP? R$ 120. Eles mesmos estavam vendendo? É. Legal. Esse pessoal sempre vai com a lojinha deles, né? Ah, E na lojinha tinha lá vinil, LP, tinha até inclusive esses disquinhos menores, igual esse aqui, ó. Olha aqui que relíquia que eu tenho aqui também, olha que bacana. Esse compacto. disquinho aqui esse aqui é do Dalton, muito estranho. Eu tenho. E esse é o Menina Richie. Veneno, do Richie. Quem não Baita adora? sucesso na Muito década bom. de 80, né? Eu tenho um cliente que ele é daqui do interior de Minas também. Ele faz umas caravanas para shows e para esses programas de auditório, sabe? Ele organiza para ir no Faustão e coisa. E daí ele sabe a programação que vai ter, quem vai estar naquele negócio do Faustão lá. E aí ele compra o no Ding vinil, Dong. aí ele compra o vinil e leva pro cara autografar lá aí Que ele tem um legal, monte de cara. vinil autografado. E ele curte muito mesmo, aí então ele sempre pergunta para mim se eu tenho Jean Giovanni, uma outra coisa que é porque ele vai encontrar, né, de Ô, certa... Cris, eu tenho um disco autografado aqui de uma banda da década de 80 que fez um relativo sucesso com umas 2 ou 3 músicas e quando eu ganhei esse vinil, o cara ainda falou assim, olha só, ele tá com autógrafo, hein? Que é? Que é da da banda Inimigos do Rei. Lembra da Adelaide? Da Nana barata. Paraguaia? Adelaide, minha Nana Paraguaia. Isso. Então, é a banda do Paulinho Mosca, né? Esse disco eu não separei ele tá ali. E deve ter tido pouco vinil, né? Porque já era meio na transição, eu acho, pro CD. Sim, o Inimigos do Rei eu acho que foi bem um pouco pro final da década de 80, né? Mais 88, 89. Então ainda tinha né? bastante vinil. Eu achei que era mais Ainda final de tinha 90. vinil. O vinil, pelo que eu já li, ele foi até 95. Foi o último ano do LP, assim, Forte. com uma massiva produção, né? Depois começou Aí uma transição. Ainda tinha, mas cada vez menos, né? Eu me lembro que o último LP que eu comprei foi aquele do Lulu Santos, que acho que é Assim Caminha a Humanidade, um amarelo. Depois eu nunca mais comprei. Inclusive, esses dias eu vi uma foto de um cara vendendo uns LPs e tinha lá um que eu não sabia que havia sido lançado em LP, que é um disco dele que chama Eu e Memê, Memê e Eu. Eu sempre vejo CD. Que tem um ursinho de pelúcia na capa. Eu me lembro de eu ter ido num show dessa turnê do Eu e Memê. Mas já era a época do CD, entendeu? Então, mas tinha essa transição, né? Ô, Luí, a sua família gosta também, a sua esposa? Você tem aí um cantinho especial para aparelhagem de som e tudo? Sim, sim. Então, esse lugar que eu estou aqui é um escritório que eu montei aqui no terraço da minha casa. Né? E aqui é que fica tudo, né? Meus aparelhos de som, os CDs, os DVDs, os vinis, até mesmo uma TV que ainda é de tubo, né? Tô procurando videocassete, viu, gente? Aqui as crianças estão querendo uma TV de tubo, porque tem um videogame antigo que era do meu marido, que tem uma pistola daquelas que só pega na TV de tubo. Aí nessa TV nova não pega.
Olha só, hein? Essa TV de tubo, um amigo meu, olha só, um amigo meu me deu essa TV de tubo, deve de ter 2 semanas. Muito, muito legal. Olha aqui, tá acabando o nosso tempo, infelizmente, sempre passa muito rápido. Ah, Deixa aí, conta pra gente, chama o pessoal pro seu perfil aí no Instagram e deixa um trecho de uma música que te inspira para nos inspirar também. então, pessoal, eu convido a todos a curtirem o Instagram do Relíquia Sonora. E também, há pouco tempo atrás, eu abri a página no Facebook, né? E pretendo, Cris, futuramente ter um canal no YouTube, mas isso é bem futuramente mesmo, que eu ainda tenho que me preparar muito para isso, Que nada, né? faz lá do jeito que dá e posta logo. Começa. O bom de Né? errar com pouca gente é que erra pequeno e vai acostumando, né? Sim, sim. Eu posto as coisas do sebo lá no YouTube e vai do jeito que dá. Sim, sim. É assim, eu vou fazer uma live no Relíquia Sonora sexta-feira, vocês estão todos convidados. Ah, Curtam legal. lá e participem. Que Nós hora? vamos falar sobre às 18h30 de sexta-feira. Tá. Né? Tá convidadíssima, viu, Cris? Vou aparecer. E deixa aí um trechinho de uma música que você gosta. Ó, tem uma música que sempre vem na minha memória, que é de um disco do Engenheiros, que chama Simples de Coração. É uma música que ele fala assim no trecho: e nada faz a menor diferença quando a gente percebe que ainda pode ser. É verdade. Muito bom. Então, Bom para essa eu época que a gosto. gente está vivendo também, né? Uhum. Essa música é muito bacana, gosto demais. É do disco Simples de Coração do Engenheiros do Havaí. E o nome da música se eu não me engano, é Lance de Dados, uma coisa assim. Agora fugiu um pouco a memória, mas é essa frase que eu deixo dessa música que eu curto muito, né? E é isso, nada faz a menor diferença quando a gente percebe que dá para ser, que É rola verdade, ainda. é Então, verdade. Ó, um abraço, mãos, Lu, e um mãos à abraço aí obra. pro pessoal que nos acompanhou foi entrando e saindo aí durante a live. Abraço, Rivaldo, agora que eu te vi aí, Ju, pessoal da Lume Livraria. E essa live fica aqui 24 horas e depois eu vou colocar lá no YouTube Cristina Sebubis e eu vou te mandar para você inaugurar o seu canal no YouTube também. Tá Ah, bom? legal, hein? Já é um bom começo. Um Muito beijo, obrigado, Cris, brigadão. pela oportunidade, a todos que acompanharam aí. Valeu. Um grande Vida longa abraço. ao vinil. Vida longuíssima. Um Tchau, abraço. tchau. Abraço. Tchau.